Dias Fernandes, são esses os obreiros que trabalham ali. Vocês estão ajudando o missionário Domingos Sampaio, que é esse aqui, esse primeiro, é o que está ali. Em Angola é um país, irmãos, que esteve 25 anos debaixo da guerra civil, ou seja, o país esteve quebrado. Seria como se o Rio Grande do Sul quisesse separar do Brasil, o Brasil não aceitasse e vivesse uma guerra. O Rio Grande do Sul contra o resto do Brasil. Pois bem, Angola ficou assim, mais de 25, 30 anos debaixo da guerra civil, e isso rebentou com o país. Angola já tem algumas dificuldades, e o país lá ficou então totalmente, é um dos países mais pobres do mundo. Angola tem 12 milhões de habitantes. A guerra cessou e o país então está em reconstrução ali em Angola. E a pobreza, irmãos, no interior, basicamente vocês estão vendo, ali está o missionário, o irmão Zeferino e a irmã Janice, e basicamente o trabalho dos nossos missionários é no interior, onde às vezes não chega ali, não existe uma igreja católica, nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Deus aqui em cima no mercado. Estão chegando a lugares aonde já se ouviram falar da Coca-Cola, já ouviram falar da Coca-Cola, já ouviram falar de Pelé, mas não ouviram falar de Jesus. Ali nossos missionários estão levando a mensagem no interior, basicamente no interior do país, nas selvas, onde estão chegando ali pela primeira vez um missionário, onde estão pregando, dizendo: você conhece Jesus? E a pessoa diz: não conheço. Será que é o novo morador aí da rua, o novo morador da tribo aí? Pergunta para o chefe da tribo aí, ele conhece todo mundo, deve conhecer esse tal de Jesus. Não conhece o Evangelho de Jesus. A pobreza ali é tão grande que os irmãos basicamente comem uma refeição uma vez por dia. Irmãos, aqui no Brasil temos algumas facilidades. Você tem água encanada, você tem energia elétrica todo dia. Ali, devido a ser um país de uma pobreza assim um pouco no extremo, a luz, por exemplo, energia elétrica, ela não é o país autossuficiente em energia elétrica. Por exemplo, à noite o bairro X vai ter energia elétrica. Na outra noite, mas os outros bairros não vai ter. Na outra noite o bairro Y vai ter energia elétrica, mas os outros não vai ter. Ou seja, às vezes tem por dia durante só 3 horas de energia elétrica no dia, para vocês terem uma ideia. Não existe saneamento, a não ser, por exemplo, no centro da capital Uganda, tá? Então, por exemplo, se quer tomar água, tem que comprar água. Tem que vir o caminhão pipa. Você compra água do caminhão pipa. Basicamente a alimentação lá é de milho. Plantam muito milho e arroz, né? E do milho fazem massa, fazem aquelas farinhas, fazem aquele alimento lá. Por exemplo, você quer comprar um sabão em pó, você já compra o sabão em pó. Lá, se quiser um sabão, você já compra aquele sabão, ele é ralado, assim, ó, por exemplo, ó, esse é o sabão em pó, vendido no mercado. Aí assim, é uma realidade totalmente foge ao extremo, a realidade ali. Os irmãos lá realizam o primeiro dia do mês. Primeiro dia do mês é o culto das primícias ali. Então, nesse culto é que as pessoas vêm e pagam o dízimo para a casa do tesouro, que vem agradecer a Deus daquilo que Deus deu no mês. Então, às vezes vem está chegando na igreja, vem com um cabrito debaixo do braço, outro vem com uma galinha, outro vem com 2 de ovos. Às vezes ele dá 2 ovos de dízimo. Vale, amém? Amém. Às vezes dá uma bergamota, um pouquinho de arroz, eles vêm depositar a sua contribuição. Então os nossos irmãos estão ali, mas isso, irmãos, toda essa pobreza, em meio a essa pobreza, em meio a esse caos,
o Senhor Jesus está fazendo maravilhas. É incontável o número de pessoas, irmãos, que estão aceitando Jesus. Por exemplo, irmãos, essa aqui é uma cruzada. Vocês, quando não aparece aqui, ó, aqui está o megafone do missionário, né, no sol, né, não tem energia elétrica, não tem sol, com megafone, a não ser na capital, que já tem. Nessa cruzada aqui, por exemplo, 100 novos convertidos renderam o céu. E nesses rincões, nesses lugares, irmãos, onde o missionário às vezes viaja um dia ou 2 dias a pé para poder levar a Santa Ceia para meia dúzia de pessoas. Mas mesmo assim Jesus está salvando, está curando, está batizando e não para de aumentar o número. Aqui chegou uma igreja já na capital, já é a sede do trabalho aqui dos irmãos, né? Pode ver, já tem ventilador, já tem um som. Na capital já é que nem uma estrutura assim, né? E as pessoas estão ouvindo falar do Evangelho. E muitas cruzadas não tem como realizar na igreja, no templo. Às vezes porque o templo é uma casinha de pau a pique. E aí tem que fazer, bota umas lonas, bota alguma coisa ali assim, ó. E as pessoas começam então a ouvir a pregação do Evangelho. Em cruzadas assim. Essa foto é especial, irmãos. Essa foto é especial. Por que eu digo que é especial? Porque essa é a congregação do Aco Kengo. Nessa congregação aqui, sabe quem é responsável? Quem foi o responsável por erguer essa construção? A União Feminina lá de Porto Alegre. Numa das consagrações lá, a União Feminina de Porto Alegre tirou uma oferta e mandou para os missionários. O que eles fizeram? Pegaram essa oferta e construíram ali aquela igrejinha ali. E foi então nesse bairro aqui, ó, eles usaram para ganhar essas pessoas, aquela contribuição. Então a gente lá para fazer aquelas que mantêm a congregaçãozinha. E um grande número de crianças, pode ir lá para Angola 2 agora. Um grande número de crianças também vem para o culto, porque as famílias lá são numerosas. E escute, irmãos, olha outra realidade da África. Ali, aqueles que não são crentes, que servem do islamismo, às vezes o homem tem 2, 3, 4, 5 ou 6, até 7 esposas. O islamismo, ele permite que eu às vezes tenha 6, 7 esposas. Então, muita gente vem para ouvir a palavra de Jesus, vem muitas crianças ouvirem a palavra de Jesus. Mas os pais são islâmicos, não permitem que ouça a palavra. E muitas vezes na escolinha, quando eles estão iniciando, vem o pai, a mãe, tira aquela criança e bate neles, lá na rua. Surra, diz, não vai mais lá. O que acontece? No outro culto elas estão lá de novo. É quase uma surra por culto. Mas estão lá. Jesus ama todos eles. Volta lá na fotinha da criança lá. E aí, irmãos, tem que ensinar para eles cantar. E sabe o que acontece? No interior às vezes não tem energia elétrica, não tem guitarra, violão. Sabe o que é o instrumento? É o tantã. Nós chamamos de tambor, é o tantã ali. É o tantã. E eles vêm antes de realizar o culto, vêm, glória a Jesus. Aí lá em Angola também fala português, glória a Deus, aleluia. Vem as crianças gritando. Toda a vizinhança sabe que daqui a pouco os crentes vão estar reunidos para adorar a Deus. Mas eles vêm para o culto. E igrejas assim, meus irmãos, igrejas assim. Aqui é o acampamento, né? Aqui é o Cungo. Nesta localidade, aqui atrás está a igreja ali do Domingo São Pai, lá atrás. É a igreja. Okay. Essa localidade, até 15 anos atrás, eles eram canibais. Canibais. Praticavam canibalismo. Esse lugar se chama Cungo. E o Domingo São Pai estava orando um dia e ele ouviu a voz de Deus. E disse, conto contigo no Gungo. O que, Senhor? No Gungo. Mas o Gungo era um canibal, Senhor. É lá que eu conto contigo. E ficou aqui, passou 3 meses, né? Recusando ouvir a voz de Deus, porque era no interior, era muito trabalhoso. E resolveu ir lá. Resolveu só chegar lá a pé, ou de barco, no interior mesmo da selva. Quando chegou lá, tomou conhecimento da aldeia. As pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. E tinha um feiticeiro, que ali todo mundo tinha medo daquele feiticeiro. E aí ele chegou ali, então, ficou 1 mês pregando a palavra, não estava dando fruto. E ele construiu a igreja de pau a pique, o negócio estava trancado. Estava trancado. Aí ele estava deitado, um dia, ele começou a ouvir umas palavras, um barulho,
e saiu para fora, assim. Saiu com um lampiãozinho assim para fora. Fez a volta. Quando ele foi na volta, estava um homem alto, com sobretudo preto, chapéu preto. E aquele homem arrastava o pé assim no chão. Ele viu que tinha feito um círculo em volta da igreja. E aquele homem estava fechando um círculo, assim, já estava na parte de trás da igreja, arrastando o pé e dizendo algumas palavras ininteligíveis. Ele entendeu que estava falando com o diabo. Aí ele botou o lampião assim e disse: quem é você? E o homem parou estatelado. Aí parou, levantou a mão e viu que era o feiticeiro, que as pessoas tinham medo. Ele disse: olha aqui, em nome de Jesus, tu sai daqui, acabou o teu reinado. Quando ele disse isso, o homem caiu para trás. Caiu e ficou. Ele chegou: em nome de Jesus, te arrepende dos teus pecados. E aquele homem bravo tentou se levantar, caiu de novo. Rapaz, te arrepende dos pecados ou tu vai morrer. Deus vai tratar contigo. Aí ele se levantou e saiu correndo. A partir daquele dia, irmão, começou a vir um monte de gente, e muita gente foi salvo e foi ganho para Jesus. O trabalho das irmãs é muito importante lá, a evangelização em massa, a evangelização das irmãs é um trabalho muito grande, porque os islâmicos é difícil, por exemplo, o sexo masculino ter acesso para poder falar com as famílias, mas as mulheres têm mais acesso às famílias. Então as irmãs lá fazem um trabalho de evangelização muito grande em Angola, e muitas almas aceitando a Jesus. Eu sei que algumas fotos você já deve estar conhecendo, algumas outras são novas, né? Eu estou tentando fazer um apanhado aqui, um outro batismo onde 170 pessoas desceram as águas batismais, né? E não para o trabalho de evangelização, de libertação, as correntes do diabo sendo quebradas, almas se entregando a Jesus. E muitos irmãos ouvindo a mensagem do Evangelho. Aqui é uma reunião de obreiros, os missionários todos aí. Imagina como é que é as reuniões de obreiros, né? Mais outro batismo, o nome do Senhor sendo glorificado em cima de caminhão, de trator, pelos becos, pelas ruas, pelos valados, em cruzados ao ar livre, em ginásio. Angola está sendo sacudida pelo poder do Evangelho de Cristo. E nós, meus irmãos, não estamos sustentando conta bancária de pregador famoso, de cantor famoso. Cada centavo, irmãos, está indo para o campo missionário. Eu vim aqui esta noite para dizer uma palavra só, irmão. Nem me interessa pregar muito aqui hoje ou falar muito, mas eu só queria dizer uma coisa para vocês. Todo recurso que vocês estão enviando para o campo está chegando lá no campo missionário. Não está sofrendo uma curva no caminho, não está sendo desviado, não. Ele está chegando ao campo missionário. Agora, algumas imagens vocês já conhecem, meus queridos irmãos, que eu já tinha mandado, acho, para vocês. Dá F5 aí. Eu estou um pouco atacado da garganta, mas paciência comigo. Irmãos, então neste trabalho, pode passando agora, neste trabalho em Angola, onde estão todos os missionários, eles necessitam da oração dos irmãos. Eu estive agora com a irmã Janice, irmãos Zeferino, na virada deste ano, que são os responsáveis pela missão Herói da Fé lá. Eles pediram que orem muito, mas orem mesmo. Orem muito pelo trabalho em Angola. Uma das coisas que falou, que me impressionou, aqui quem manda, essa foto vocês já conhecem, está sendo no jornal até, o trabalho dos feiticeiros. Quando o top de linha dos missionários é conseguir alcançar para Jesus um feiticeiro, porque eles sabem que todo o resto da cidade, da tribo vai aceitar Jesus, porque eles servem a Deus, eles têm medo de Satanás, eles têm medo do feiticeiro, eles têm medo do diabo, porque o feiticeiro aprisiona, arranca o dinheiro deles e promete que alguém vai morrer, e morre, porque não conhece o poder do nome de Jesus. E estava orando à noite, e quando viu, caiu assim do teto uma pessoa. Aí aquela pessoa nu, botaram no lençol e disse: mas quem é você? O que está fazendo aí? Ele disse: olha, eu sou um feiticeiro. Nós nos reunimos lá no nosso local de reunião,
e nós fizemos um círculo, todo mundo senta, e às vezes nós ficamos ali 5 dias sem comer, 3 dias ou 2 dias, se consagrando para o diabo. Quando algum de nós se consagra tanto ao diabo, consegue então sair do corpo, e a gente consegue atravessar uma parede, a gente consegue atravessar um teto, a gente pode voar e ir lá na casa de alguém que a gente foi pago para fazer o serviço, para fazer o mal, né? E aquele feiticeiro então disse: eu estava passando por aqui. Só que a gente se cuida de umas casas, porque tem algumas casas que saem algumas faíscas de noite. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Tem algumas casas que saem faísca, e a gente sabe que é a casa dos crentes, e quando os crentes estão orando, solta faísca. E eu estava passando aqui, e saiu chispa de fogo dessa casa, e uma faísca me atingiu, e eu caí. Vocês são crentes, e realmente nós estávamos orando. Então, irmãos, aleluia, nossos missionários estão enfrentando um poder das trevas muito terrível. Eu estive no campo missionário em 1998, em Nicarágua. Eu fiquei ali só 2 ou 3 mesinhos, fui fazer um trabalho ali, e os céus eram diferentes, irmão, do céu do Brasil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco para vocês, mas é mais ou menos assim que você vai entender o mundo espiritual. Por exemplo, vocês estão aqui orando, diabo, sai dessa cidade, demônio, sai dessa cidade. Aí eles saem daqui, vão lá para direção de Porto Alegre, mas lá estão os crentes orando, dizendo: sai daqui. Aí eles saem, vamos supor, né, um exemplo, vão lá para Gravataí, lá estão os irmãos: sai daqui. Ou seja, os céus é sempre limpo, tem gente orando, mas no campo missionário não tem igreja, não tem crente para amarrar o mundo espiritual, e é só a igreja que pode deter no mundo espiritual. Então, num lugar onde o mundo é fechado, eu me lembro que meia hora de oração eu levantava esfomeado, exausto. Em 2 horas de oração parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. É diferente o céu, não sei explicar, mas é diferente do céu do Brasil, porque em cada lugar estão os nossos irmãos, a igreja orando e mandando, que pode repetir nas fotos, e mandando os demônios embora, mandando que Satanás saia. Mas no campo missionário não existe isso, meus irmãos, devido à necessidade e à falta de obreiros. Mas graças a Deus, irmãos, que tem um povo que está fazendo a diferença, que está clamando por missões, que está contribuindo, a tua contribuição, quem sabe enfrentando luta, mas é assim mesmo, irmão. Nós vamos um dia se encontrar com essas almas aí, lá na glória, e elas vão olhar para você e vão dizer: você ajudou a salvar a minha alma, você tem parte disso. Eu quero dizer aqui, igreja de Rio Pardo, que vocês têm parte dessas almas que estão sendo alcançadas, e um dia nós vamos estar juntos na glória, e quem sabe vai vir o irmão africano e vai abraçar você e vai chorar junto com você. Irmãos, eu me lembro quando estive com o irmão Janice, o irmão Zeferino. Eu conto isso aonde eu for, irmãos. Aonde eu vou, eu conto isso. Há muitos anos, quando tive o primeiro contato com eles em Angola, quem sabe você já ouviu isso aqui, mas há muitos anos que eu venho falando isso. O irmão Zeferino, ele veio e me abraçou e chorava e disse: Natanael, quero dizer uma coisa para ti. Olha, quando eu saí lá de Angola para vir para o Brasil, você não vai acreditar, o irmão veio e me abraçou na minha cintura, se ajoelhou e disse: me leve contigo para o Brasil. Mas por que você quer ir para o Brasil? Porque lá eu quero que nem que seja os crentes me adotem, lá um crente me coloca a coleira no meu pescoço, quero ser o cachorro na casa dele. Mas por quê? É porque lá até os cachorros dos crentes são melhor tratados que nós aqui. Nós não temos alimento, nós estamos na dificuldade. Me leva para lá, eu quero ir para lá, por favor, eu preciso ir para lá. Então, meus irmãos, é hora, irmãos, que o Espírito Santo está movimentando o seu exército para a guerra. O Espírito de Deus está movimentando o seu exército para a guerra. E lá eles aprenderam um hino. Eles aprenderam um hino que se canta muito aqui no Brasil, é só que eles mudaram um pouco a semântica. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só. Sabe como é que eles cantam lá? Pio a fila Cristo com Gogota, Pio a fila com Gogota, com Gogogô, com Gogogô, com Gogota, Pio a fila com
na igreja, onde eles forem, meus irmãos. Aonde eles saem cantando esses hinos, louvando ao Senhor. Por isso, igreja, não é vã a vossa oferta, o vosso esforço, a secretaria de missão desta igreja. Precisamos mais do que nunca, meus irmãos, mais do que nunca orar e levar a Deus os nossos missionários. Quantos querem orar a Deus nesse instante? Eu vou pedir que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. E vamos nos colocar em pé.